Bem, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí a nossa aula sobre o nosso assunto aí, que é falha de isolamento em sistemas DC. A motivação de passar esse conteúdo foi através de um story que eu fiz informando sobre a sinalização de uma fuga à terra lá no retificador. E aí me vieram com questionamento para falar a respeito dessa sinalização. Então, aqui estamos nós falando sobre justamente esse conteúdo de falha de isolamento em sistemas DC. Antes de mais nada, os nossos canais de comunicação, estamos lá no YouTube, Academia da Eletricidade, no Instagram, também Academia da Eletricidade, e lá no Gmail, o nosso e-mail é também Academia da Eletricidade. Ok? Então vamos começar. Ok, o que é um sistema DC? Um sistema DC, a gente tem aqui um pequeno esquema de um sistema DC composto aqui por um retificador e a gente tem a saída desse retificador, é o polo positivo, o polo negativo, e aqui a gente tem a nossa carga. E nesse retificador nós temos aqui justamente a gente vai falar um pouco mais sobre esse sisteminha aqui, mas aqui é o sisteminha de detecção de falha de isolamento aqui no nosso sistema DC. Por quê? Porque o nosso sistema DC, o aterramento dele é do tipo IT. Vocês estão lembrados aí? O que é o aterramento IT? O aterramento IT, a primeira letra, o I, ele fala como está a situação da alimentação em relação à terra. E a segunda letra, ela informa a situação das cargas em relação à terra, ao aterramento. Nesse sistema DC, a gente tem aqui a alimentação, existe a isolação, né, de todas as partes vivas em relação à terra, no que diz respeito à alimentação, que aqui seria aqui, né, o polo positivo e o polo negativo. Então, eles estão isolados, não tem nenhuma referência para a terra. E as cargas, as massas, elas estão diretamente aterradas. No caso aqui, seria a carcaça da massa, que está diretamente aterrada. Bem, então o sistema DC ele é composto por retificadores e baterias. Aqui a gente tem um exemplo de um sistema DC, aqui com 3 retificadores, com 2 baterias, e aqui são as minhas barras, onde as cargas elas estarão ligadas. Nesse caso aqui são 2 painéis, cada painel vai ter a barra 1 e a barra 2. Aqui também, né? Barra 1, barra 2. Então esse daqui é um típico sistema DC. Vamos iniciar o nosso estudo de um sistema DC a partir da situação dele sem carga. A carga então ela está desconectada aqui da minha fonte, a minha bateria. Deixa eu só fazer uma observação aqui. A gente fala que o sistema é 125, porém a tensão, porque assim, 125 é só um valor nominal, digamos. Essa tensão aqui ela pode variar 10%, então 10% a mais ou 10% a menos. O retificador na condição de flutuação, as baterias elas vão ter que receber um valor de tensão que é aproximadamente 2,2 volts. Quando você... Isso aqui é só uma observação para a bateria. Mas quando você aplica 2,2 volts em 60 elementos de bateria, a gente vai chegar aqui nos 132 volts para a bateria.
Então por isso que aqui não está 125. Aqui a tensão correta é 132. Ok? Vamos em frente. Então aqui o disjuntor da carga está aberto e então não tem corrente nenhuma passando aqui pelo meu circuito, porque o disjuntor está aberto. Se a gente fizer uma medição do polo positivo para o aterramento, vocês acham que a gente vai chegar em qual valor? Vamos ver? 66 volts. É 66,6 mais 66 volts. É a tensão do polo positivo para o aterramento. E o polo negativo para o aterramento? Mesma coisa. Também 66 volts, só que agora negativo. Então essa é a tensão que o meu sistema ele tem que ter em relação ao aterramento. Aqui mostra que o sistema está equilibrado. O que é um sistema equilibrado? Um sistema equilibrado é justamente que a gente não vai ter nenhuma falha de isolamento. Ok, pessoal? Então vamos analisar agora o circuito na condição de estar em carga. O disjuntor aqui está aberto, então eu vou dar o comando de fechamento aqui no disjuntor, aí vamos ver o que vai acontecer. Primeiramente, vai aparecer corrente no circuito. Ok, então o disjuntor fechou, aí surgiu uma corrente no circuito. Tranquilo. Agora é interessante verificar que as tensões elas permanecem o que? Equilibradas. Isso, vou só repetir, isso demonstra que no meu circuito eu não tenho nenhuma falha de isolamento. Meu sistema está equilibrado em relação à massa, ao aterramento. E como é que as falhas de isolamento elas ocorrem? Bem, basicamente, aqui no nosso circuito, quando tem uma falha de isolamento, seja no potencial positivo, seja no potencial negativo, seja na carga, quando acontece essa falha de isolamento, então a gente vai verificar que vai acontecer um desequilíbrio aqui do sistema. Então é o que está relatado aqui. As falhas de isolamento elas vão ocorrer justamente quando esse caminho ele passa a existir. Então é um caminho de condução, seja no potencial positivo, seja no potencial negativo, um caminho de condução para o aterramento. E também essa falha de isolamento ela pode acontecer nas baterias, seja por rachaduras no vaso dos elementos, aqui nos recipientes, vazamentos. Então qualquer situação em que vai ter um caminho da bateria, a bateria é o conjunto de elementos. Então se tiver um caminho feito do elemento para o rack da bateria, o rack é onde os elementos eles estão, onde fisicamente eles estão acoplados, digamos assim. Então o rack ele é aterrado. Então se tiver um caminho entre esses elementos e o rack, então a gente vai ter o que? Uma falha de isolamento na bateria. E também se a bateria estiver suja, com crostas, né? Se ela estiver com crostas, também vai acontecer falhas de isolamento nessa bateria. Então as falhas elas não acontecem somente nas cargas, elas também vão acontecer na bateria. E qual que é o motivo aí das falhas de isolamento? Circuitos que têm muita umidade, eles estão instalados num local muito úmido, degradação de cabo, isolamento, a degradação do isolamento desses cabos, condições ambientais, entre outros. Então, os motivos eles são esses aí para acontecer as falhas de isolamento. Também tem uma situação aqui bem interessante que a gente vai verificar que existem sistemas que detectam
a falha de isolamento. E esses sistemas, eles por si só, eles também podem ser a causa dessas falhas. Então a pessoa pode imaginar que o defeito está lá na carga, está na bateria, não. A depender do sistema, ele pode ser a causa da falha de isolamento. Esse sisteminha que detecta essa condição. Então pessoal, vamos verificar agora uma falha de isolamento no nosso circuito modelo. Então vocês já sabem que o nosso sistema está equilibrado e a gente vai provocar agora uma falha de isolamento nesse sistema. Tá aí. A gente provocou o que? Um positivo à Terra. O que seria um positivo à Terra? Um positivo à Terra é justamente uma falha de isolamento do meu potencial positivo. E apareceu o que aqui, pessoal? Apareceu aqui uma fuga à Terra. Então é uma corrente que ela vai passar justamente por essa resistência. Aqui o raio, a gente pode imaginar como sendo uma resistência, a gente depende da resistência, mas o importante é saber que vai existir uma corrente que está indo aqui para o aterramento. Vai ter uma corrente que vai lá para a carga e vai ter uma corrente que vai justamente para esse aterramento aí. Então a gente provocou uma fuga à Terra no potencial positivo. E agora, como é que vai estar o nosso sistema em relação ao equilíbrio? O que vocês acham? Vocês acham que aqui o potencial positivo em relação ao aterramento vai continuar o mais 66? E aqui o negativo vai ficar como? Vai ficar menos 66? O que vocês acham? Pausa o vídeo aí e dá a resposta, viu? Bem, como é uma fuga do potencial positivo para a massa, né, para o aterramento, o potencial positivo ele vai cair. Então antes ele era mais 66, agora ele vai ser mais 50. E o negativo? O negativo vai subir. Por quê? Porque os dois tem que dar 132. A soma dos dois potenciais, a gente tem que chegar nesse potencial aqui, ó, de 132. Então se o positivo caiu, o negativo vai subir. Então aqui já é uma primeira pista de onde a falha de isolamento ela está. A primeira coisa que você faz naquela sinalização que a gente teve lá no retificador, a primeira coisa que você faz é medir o potencial tanto positivo quanto negativo em relação ao aterramento. E essa medição ela vai te dar justamente essa informação aí. Quais são as consequências para uma falha de isolamento? Primeiro, um superaquecimento. A gente chama também uma consequência de um trip fantasma. O trip é uma condição de defeito. A gente vai ver agora nos próximos slides que uma falha de isolamento, algumas condições de falha de isolamento, elas podem vir a energizar relés indevidamente. E também, a gente vai ver isso mais na frente, mas então, relés podem ser energizados indevidamente e também relés, quando precisam ser desenergizados, isso não vai acontecer. Então, nessa situação específica de falha de isolamento, a gente vai explicar um pouco mais na frente, a gente pode ter a situação de precisar desenergizar um relé e esse relé não ser desenergizado. Então é algo muito grave. É grave tanto na energização indevida quanto na situação de eu precisar desenergizar e não vou conseguir. Justamente pelo número de falhas de isolamento que o meu sistema pode ter.
Uma consequência também é equipamentos não funcionam e vai acontecer danos a equipamentos. Então, falha de isolamento é algo muito sério, que tem que ser tratado com a maior brevidade possível. Tá aí, já é o próximo slide. A questão, aqui a gente tem duas situações. A gente tem essa primeira situação, que eu vou explicar, e a gente tem essa segunda. Aqui na primeira situação, é uma energização indevida. Esse relé aqui, pessoal, a bobina desse relé, a gente vai ver aqui, ó, eu vou passar para vocês, mas a bobina desse relé, a depender do número de falhas no meu sistema, pode ter uma situação em que a bobina desse relé vai ser energizada indevidamente. Então aqui a gente tem um potencial positivo e aqui a gente tem um potencial negativo. Se a gente tiver uma falha de isolamento pequena no potencial positivo, está sendo representado por essa resistência e aqui tem uma... Aqui no desenho ele fez como tipo um jumper, né, digamos. Ele pegou ele conectou aqui a resistência no aterramento e aqui pegou aqui seria um cabo, né? É um cabo com a ponteira, mas a gente pode imaginar como sendo um cabo. Então, o que ele fez? Ele aterrou o potencial positivo, aqui nesse exemplo. Então aqui a gente está representando uma falha de isolamento pequena, porque é uma resistência alta aqui. Então é uma pequena falha de isolamento. Então se a gente tiver uma falha de isolamento pequena, no potencial positivo, porém, olha só aqui, ó, aqui a gente tem uma falha de isolamento muito grande. O potencial negativo, aqui não tem resistência nenhuma, uma resistência zero. Então o potencial negativo, ele está... alguma coisa fez com que ele fosse aterrado francamente, que a gente fala. Então olha a situação que foi criada. Já existia uma pequena falha de isolamento no potencial positivo e agora apareceu uma falha franca, resistência zero, aqui no potencial negativo. O que vai acontecer? Vai ter uma circulação de corrente justamente aqui, ó, do negativo, ó, a corrente vai passar pela bobina do relé. Então, vai ter uma circulação de corrente do potencial negativo, essa corrente ela vai passar aqui por essa falha de isolamento e essa corrente ela vai voltar aqui, ó, pelo potencial positivo e ela vai ficar assim. Aí vai lá para a fonte e vai voltar. Então essa corrente vai ficar circulando nesse sistema dessa maneira. É uma corrente de falha de isolamento, corrente de fuga à terra. E a bobina desse relé, o que vai acontecer? Ela vai ser energizada indevidamente. E aqui a função 86 é a função de bloqueio. Então a gente vai dar um trip nesse sistema. Um trip é o que? É um defeito. Então esse sistema ele vai entrar em defeito e ninguém vai saber. Por que ninguém vai saber? Porque nenhum contato aqui, nenhuma condição vai estar atendida. O pessoal da manutenção vai lá verificar, fazer análise, vai ver que não tem nenhum contato acionado, todos estão abertos. Então, muito provavelmente o pessoal vai ficar sem identificar o porquê que esse relé foi energizado. Óbvio, aí vão fazer mais análises, vão ver como é que está o sistema. Quando alguém chegar aqui no negativo e fazer a medição do negativo para o aterramento, vai ver que está zero. E quando alguém chegar aqui no positivo e fazer a medição do positivo para o aterramento, vai ver que vai dar um potencial... não vai dar zero, né? Esse potencial aqui não vai ser zero, aqui do positivo. O zero vai ser
Vai ser justamente aqui do negativo. Ok, pessoal? Então tá entendido essa... Agora vamos aqui para outra situação. Essa situação é o que? Essa situação aqui é uma condição em que a bobina do relé ela fica energizada. Então ela fica constantemente energizada, a bobina desse relé. A gente tem aqui a mesma condição, o positivo no negativo, e vai ter o que? Vai ter uma circulação de corrente de fuga-terra, só que eu preciso desenergizar a bobina desse relé. Eu tenho que desenergizar a bobina desse relé aqui. E a corrente que antes energizava essa bobina, ela está simbolizada aqui por essa corrente vermelha aqui. Essa corrente vermelha era a corrente que estava energizando normalmente a bobina do relé. Então essa corrente vermelha, quando eu preciso desenergizar o relé, essa corrente vermelha vai sumir. Mas qual vai ser o problema agora? Que vai ter essa corrente de fuga-terra, que ela não vai deixar a bobina desse relé ser desenergizada. Ela não vai deixar. Então esse relé não vai ser desenergizado. Entendeu? Por isso que aqui também é uma outra situação muito crítica. Vamos em frente. E aí, como é que a gente detecta a falha de isolamento? A gente tem uma situação para detectar a falha de isolamento instalando um sistema detector de fuga-terra. E como é esse sistema? Então vamos voltar aqui para o nosso circuito. Nosso circuito tem uma falha de isolamento, comumente chamado de fuga-terra. E vamos agora inserir um sistema de detector de fuga-terra. Está aí, nosso sistema de detector de fuga-terra. É um sistema tradicional, só para ficar mais claro o funcionamento dele. Mas a gente tem aqui, ó, a gente tem uma lâmpada em que está ligado a ela o potencial positivo e o aterramento. Então essa lâmpada aqui ela está verificando o que? Ela está verificando o potencial positivo em relação ao aterramento. É a mesma coisa aqui do multímetro. Olha só, o multímetro, do jeito que ele está aqui, ele também está verificando o potencial positivo em relação à Terra. Essa lâmpada também. Essa outra lâmpada, mesma coisa. Ela está vendo o que? O potencial negativo em relação à Terra. Vocês estão lembrados como era o nosso potencial com essa falha de isolamento no positivo? Então a lâmpada também vê a mesma coisa. Então a lâmpada que está verificando o positivo, potencial positivo, está aqui 50 volts, então ela vai ter uma iluminação, porém a lâmpada que está verificando aqui o potencial negativo, ela vai ficar com um brilho muito maior. Por quê? Porque a tensão em cima dela é muito maior. Para essa situação de falha de isolamento no potencial positivo, a lâmpada do potencial negativo ela brilha mais. Então esse aqui já me mostra que existe um positivo à Terra, que é o que a gente tem aí no nosso circuito, um positivo à Terra. Então aqui é um exemplo de um sistema detector de fuga à Terra. A gente já sabe que existe um desbalanço nesse nosso sistema. Ele não está mais equilibrado. Só através das lâmpadas a gente já consegue fazer essa avaliação. Então seria um sistema detectivo. E aí, como é que a gente localiza essa falha de isolamento? A gente tem basicamente dois métodos.
para fazer essa localização. Ou a gente desenergiza o circuito por completo, ou a gente aplica uma corrente de teste nesse circuito. Deixa eu mostrar para vocês aqui os circuitos. Aqui a gente tem aqui um exemplo, o exemplo de um painel. A gente tem aqui um painel, e nesse painel existem dois barramentos, e aqui a gente tem os nossos disjuntores, que vão alimentar as cargas. Nesse exemplo que eu passei para vocês, nessa situação de desenergizar as cargas, para a gente localizar a falha de isolamento, como é que a gente agiria aqui? Bem, se eu quero... Aqui eu tenho várias cargas conectadas a essa barra. Se eu tenho uma leve suposição que determinado circuito é o circuito que está tendo a fuga à terra, a gente ataca circuitos que são mais, como se diz, são mais propensos a ter as falhas de isolamento. Então, iluminação de emergência, que ela tá, esse circuito ele está em vários locais, né? Um circuito de iluminação de emergência, ele está em vários locais. E alguns desses locais tem muita umidade, talvez, entendeu? Então a gente vai direto nesses circuitos. Então a gente chega no circuito e abre o disjuntor dele. A gente desenergiza o circuito por completo. Então seria, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que geralmente um circuito ele tem duas alimentações, porque se uma alimentação der problema, a gente vai ter a outra. E aqui a gente tem barra 1 e barra 2. Então, para a gente constatar se o defeito está ou não naquele circuito, a gente vem aqui e abre. A gente vai abrir esse disjuntor e vai abrir esse disjuntor. Então, a gente abrindo os dois juntores, esses dois juntores vão alimentar o mesmo circuito. É uma alimentação, a gente chama de alimentação dual. Então, abrindo os dois juntores, o que vai acontecer? Vamos voltar ali para o nosso slide. Se a gente abrir esse disjuntor, vamos lá, eu tenho um slide menor aqui. Bom, então vamos praticar agora, né? Então, se a gente abrir aqueles disjuntores naquele circuito que a gente imagina que esteja a falha de isolamento, o que vai acontecer? Quando a gente abrir o disjuntor, o nosso circuito ele ficou equilibrado. Olha só, o disjuntor ele foi aberto, né? O nosso circuito ele ficou equilibrado. Olha só as nossas lâmpadas, elas ficaram também equilibradas com a mesma luminosidade, as duas lâmpadas, mostrando que agora o circuito se equilibrou. E ele se equilibrou por quê? Porque a falha, a gente conseguiu descobrir o circuito que tinha a falha de isolamento. Era esse circuito aí que a gente abriu, o sistema se equilibrou e encontramos. Então esse é o primeiro método, a gente abrindo os juntores dos circuitos. Óbvio que vai ter circuitos que você não vai poder abrir, são circuitos essenciais, né? Digamos. Porque se você abrir, você vai causar você vai desligar um CLP, por exemplo, e aí aquele CLP vai estar comandando um processo, aquele processo vai parar. Então você não pode sair abrindo os juntores. Existem circuitos que você pode abrir. E existem outros circuitos que você vai deixando eles para o final, para justamente quando chegar o momento, se você mexeu em todos e não achou, então vai ser esses que você foi deixando
Aí você vai ter que se programar para abrir esses circuitos que você foi deixando para o final, que são os circuitos mais importantes. Mas ficou claro aqui, pessoal? Vocês façam os comentários aí dessa aula e a gente vai falando a respeito, viu? Então esse aqui é o método 1. E o método 2? Seria a utilização de um sistema de localização de falhas. Olha só que interessante. Agora a gente tem um dispositivo de teste de falha de isolamento. A gente tem aqui um dispositivo de localização de falha de isolamento. A gente vai ter aqui um alicate para medida de corrente. E aqui a gente vai ter um equipamento que avalia as falhas de isolamento. Basicamente, esse sistema ele funciona dessa maneira aqui, ó. Ele vai injetar uma corrente de teste. Essa corrente de teste ela vai passar em todo o meu circuito. Esses 3 circuitos aqui, eles estão sendo monitorados por esse equipamento. O princípio, eu vou passar aqui o próximo slide para a gente entender o princípio. Olha como é que é o princípio. Toda carga, ela vai ter a corrente ela vai estar fluindo nesse sentido. Então a corrente ela está aqui, o sentido convencional, a corrente ela vai do polo positivo para o polo negativo. Então ela está fluindo aqui nesse sentido aqui, a minha corrente. Se eu pego um equipamento que monitora essa corrente, quando a gente utilizar aqui esse alicate, a mesma corrente que está descendo, ela vai, passa na carga e sobe. Então essa mesma corrente, esse equipamento aqui ele vai ler uma corrente zero. A gente chama de corrente residual, igual a zero. Agora vamos aqui para essa situação em que existe uma falha de isolamento no potencial positivo. Então esse equipamento ele não vai ver mais corrente igual a zero. Por quê? Porque a corrente está descendo, mas parte dela está indo aqui para a minha falha de isolamento. Então a corrente que vai subir não vai ser igual à corrente que desceu. E aí o meu equipamento, o meu alicate, ele vai ler o quê? Ele vai ler uma corrente residual diferente de zero. E aí ele vai apitar um alarme. Ele vai mostrar aqui que aquele circuito ele tem uma falha de isolamento. Então, isso aqui é muito interessante. Aí voltando aqui, ó, então vocês entenderam, né? Então a corrente vai ser injetada uma corrente de teste. E esses 3 circuitos, igual eu já falei, o próprio equipamento já vai monitorar isso. Se tiver alguma falha de isolamento aqui, ele já vai acusar. Ó, circuito 1 tem uma falha de isolamento. Aqui na imagem, ele colocou como o circuito 4 não tendo esse transformador de corrente aqui, essa espira. Então a espira é justamente o alicate. Ele só está mostrando aqui uma forma manual de você verificar se esse circuito 4 tem ou não uma falha de isolamento. Entenderam? Então esse é o princípio. E agora a gente conseguiu resolver a nossa falha de isolamento. Como é que ficou aqui as nossas tensões do positivo para o aterramento, do negativo para o aterramento. As nossas lâmpadas ficaram equilibradas. E aí a gente conseguiu descobrir, conseguiu resolver o nosso problema. E o sistema voltou a ser equilibrado. Ok, pessoal, então era isso que eu queria passar para vocês. Eu peço o apoio de vocês aí. Quem está assistindo esse vídeo pelo YouTube, faça um comentário,
para a gente falar a respeito. Compartilhem esse vídeo com quem vocês julgarem ser interessante. Por favor, deem um like, quem tiver gostado do vídeo, e se inscrevam aí no canal Academia da Eletricidade. E quem está assistindo pelo Instagram, também eu peço para dar um like, fazer um comentário, compartilhar e salvar esse vídeo. Então é isso. Eu agradeço aí pela atenção de vocês e a gente se vê na próxima.